Como que a gente vai fatorar então essa daqui para o fator comum, né? Gente, primeiro nós olhamos aqui para a expressão e verificamos o que cada termo tem em comum. X. Ok? Então vamos colocar aqui o fator comum em evidência, abre parêntese, aí nós vamos pegar esse termo AX dividido por X. Quando eu faço AX dividido por X, o que dá pra gente fazer ali com aquele X? Isso, simplifica, né? E aí vai ficar, isso aqui o resultado dá quantos? Esse resultado, que é o A, o que a gente faz? Copia aqui, ó. Bom, do B é a mesma ideia. Então a gente vai pegar lá BX dividido por X. Quanto que daria? B. Muito bem. Então aqui vai ficar o B. E o C, a mesma coisa. CX dividido por X, que vai ficar igual a C. Então essa forma aqui, ó, de escrita, a gente fala que é a forma fatorada dessa expressão aqui, ó, AX mais BX mais CX. E a técnica que a gente usou aí para fatorar é o que a gente chama de fator comum. Fatoração por fator comum. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, vocês vão. E no próximo? No próximo também a gente vai usar essa mesma técnica, né, que seria a fatoração por fator comum. Mas aqui, como a gente vê que a letra X ela aparece em todos os itens, né? Mas elas têm expoentes aqui, ó, diferentes. O que a gente faz? Nesse caso, a gente vai colocar em evidência aquela que tiver o menor expoente. Tá? Então, essa que tiver o menor expoente, quer dizer que ela também pode ser encontrada dentro dessa potência e dentro dessa. Tá certo? Por quê? Olha só, antes da gente começar a fatorar, a gente não pode, por exemplo, escrever x à sétima usando o x à quarta ali. O x à sétima, ele não é a mesma coisa que x elevado à terceira vezes x elevado à quarta. Porque lembra? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então aqui a gente está fazendo um raciocínio invertido, né? Então, para dar 7, tem que ser um expoente 3 e um 4. Tá? E eu deixei esse 4 aqui porque ele é o menor expoente. Ó. Tá? Bom, e agora? O 5. Para dar 5 tem que ser o quê? X elevado a 1 vezes x elevado a quantos? 4. Mais 3x elevado a 4. Agora ficou mais claro para a gente visualizar. O fator comum é o que tem em todos, ó, seria x à quarta. É o que tem em todos. Então, perfeito. Já que ele é o fator comum, então a gente coloca ele aqui em evidência, abre um parêntese, e aí nós temos que pensar, bom, para colocar os valores aqui dentro do parêntese, é divisão. Então eu vou pegar tudo isso, dividir por x à quarta. Quanto que dá? X à terceira. Porque daí quando divide, não simplifica? Os 2x à quarta, né? Ó, x à terceira vezes x à quarta, dividido por x à quarta. Quando a gente faz essa divisão, esses dois aqui, ó, simplificam e o resultado vai ser x à terceira. Né? Então, aí esse resultado de divisão a gente copia aqui dentro. Ó. Aqui, usando esse mesmo raciocínio, x a 1 vezes x à quarta, dividido por x à quarta vai dar quanto? X elevado a 1. Excelente. Mais? Isso, ó, 3x à quarta, dividido por x à quarta, 3. Então, isso que está aqui agora dentro dessa parte do lado, ó, esse retângulo ali, né? Então seria a forma fatorada, essa daqui é a forma fatorada dessa expressão. Né? Então primeiro a gente fez essa passagem, depois a gente escreveu a forma fatorada. Ok? Perguntas aqui? Bom,
E essa próxima. Essa daqui, como tem termos ali, né? Aqui eu já coloquei ela resolvida, mas por que que dá isso? Né? Vamos entender o que é a forma fatorada nessa daqui. Ó. O raciocínio que a gente usa nessa, ele é parecido com o que a gente usou nessa daqui. Como que a gente saiu daqui e chegou aqui? Né? A gente tem que pensar assim, olha, esse 4, eu não posso escrever o 8 como alguma coisa vezes 4? É possível, não é? Então aqui eu posso pensar assim, 8 como sendo 2 vezes 4. O x ao quadrado, eu posso escrever como x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Olha, estou escrevendo isso aqui de forma fatorada, né? Menos 4x. Aí disso a gente olha nos dois termos. O que nós temos em comum nos dois termos? 4x. 4x. Tem tanto aqui, ó, como aqui. Então, já que ele tem os dois lados, né? Então ele é um fator comum, ó. Bom, então, se a gente pegar tudo isso daqui e dividir por 4x, vai dar quantos? 2x, porque o 4x simplifica com 4x, e sobra aqui 2x. Não? Ó, vamos colocar aqui, ó. 2, 4x dividido por 4x. Quando a gente faz a divisão, né? Olha lá, simplifica, o resultado então é 2x, né? Eu dividi, ó, tudo isso dividido por 4x, que é um fator comum, que é o que tem nos dois. Por isso que deu 2x. Ó. E se eu pegar o 4x e dividir por 4x, vai dar quantos? 0? Divisão, né? Olha lá. Então aqui, simplifica, vai dar 1. Tá bom? Então por isso que apareceu esse 1 aqui. E esse sinal de menos é o que veio para cá. Ó. Essa daqui então é a forma fatorada, ó, dessa expressão. Ok? Então aqui é a expressão original, aqui seria a forma fatorada, e aqui é a justificativa. Por que que deu isso, né? Okay? E nesse exemplo da letra E, aqui já não é tão direto. Ó. Se a gente olhar aqui, aparentemente não tem nada em comum, não é? Mas aí a gente pensa, olha, tem um número que o 4 pode ser dividido por ele, e o 6 também, é o mesmo número? 2. Então quer dizer que eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Posso, 2 vezes 2x mais 2 vezes 3. Né? Eu escrevo daquele jeito exatamente para que a gente veja o fator comum. Qual que é o fator comum? 2. Muito bem. Então 2, eu tenho nesse termo e nesse termo. Então eu vou colocar o 2 em evidência. Tudo isso daqui dividido por 2. Quanto que dá? 2x. Mais tudo isso aqui dividido por 2, 3. Então, essa forma aqui é a forma fatorada dessa expressão. Ok?